Estamos de volta, nosso segundo bloco, nosso convidado, Dr. Maurício Mortari, e o nosso assunto de hoje, violência doméstica. Doutor, nós conversávamos antes de encerrar esse primeiro bloco, de que a mulher realmente não gosta de apanhar, mas cria uma dependência tanto econômica quanto emocional. Em relação a essa dependência emocional, há relatos, né, de mulheres que têm o seu amor próprio afetado já por sistemáticas violências, né? Ela vai sendo vitimizada, até chega um certo ponto que ela acredita que não vai, que o sujeito realmente que está com ela é bom demais para ela, que ela não vai conseguir criar os filhos, que ela não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho, que ela não é uma pessoa apta para a vida em geral. É esse medo que faz com que ela geralmente volte ou prefira, num plano consciente, acreditar que o sujeito não vai agredi-la mais? Com certeza, existe uma percepção, existe isso muito claro lá em vários processos em que nós atuamos, que a mulher ela acaba criando essa dependência emocional e às vezes até por uma questão cultural, às vezes já vem de um lar em que o pai era agressor da mãe, então ela é criada nesse ambiente e acha que aquela é uma situação normal, ela ser agredida. Então, quebrar esse círculo de violência é muito difícil. Então, muitas vezes ela acaba perdoando, ela acaba voltando atrás. Nós, às vezes, até arquivamos processos em razão disso, porque ela acaba perdoando o agressor, acaba acreditando que essa violência não vai ocorrer. E o que se percebe, em muitos casos dessas mulheres que perdoam e que isso leva ao arquivamento do processo, é que a violência seguinte ela é ainda mais grave. E isso faz com que venha um novo processo, às vezes aí já uma agressão física, antes era só uma ameaça, aí isso já parte para a agressão física e às vezes até uma agressão que causa lesões graves. Então é importante que ela perceba que dificilmente o agressor, só com o perdão dela, dificilmente ele vai realmente deixar de agredi-la. O que há necessidade é que essa pessoa seja tratada. Aí, quem sabe, se quebra esse círculo de violência. E um outro ponto, assim, de repente, até para as mulheres que estão escutando, entenderem a violência, é o fato de que tem muita mulher que diz assim, ele me bate por ciúme. E se ele sente ciúme, o ciúme é saudável porque o ciúme demonstra que ele gosta de mim. Quer dizer, isso é um pavor, a pessoa que pensa dessa forma. Sem dúvida alguma. Isso é doença, na verdade. A pessoa que tem um ciúme que leva à agressão e que vive desconfiado ou vive numa situação que nós vemos muito isso lá. Ele bateu porque tinha ciúme, porque ele achava que eu traía. Isso é muito comum. Isso é uma doença, na verdade. Isso não é normal. E não é normal porque tudo que fuja, se é uma relação de afeto, se é uma relação de amor, que deve ser permeado pelo carinho, pelo amor, pelo afeto, qualquer agressão, mesmo que seja uma agressão verbal, ela não é normal. Ela não pode ser considerada como normal. E até isso lembra quando houve aquele caso, foi muito famoso na época do Dock Street, que assassinou a companheira. Ele dizia que fez isso por amor. E aí, naquela época, surgiu a primeira campanha, uma das primeiras campanhas contra a violência doméstica, que era Quem Ama Não Mata. O nome da campanha era Quem Ama Não Mata. Justamente no sentido de mostrar que aquilo não era normal. Não é amor de jeito nenhum. E que matar em nome da honra não era algo normal, não era algo que pudesse ser aceito, como não é realmente. E a motivação nos processos que o senhor tem, assim, como é que está a situação da vara, a questão de volume de processos, e qual seria assim, a maior causa de violência aqui no município de Tubarão que o senhor consegue identificar? O que eu percebo muito claramente é que a violência ela tem muito a ver com essa questão dessa obsessão que muitos homens têm em relação à mulher, de achar que ela não pode terminar o relacionamento, que ele é quem tem que terminar, ele não aceita que ela termine o relacionamento, que essa perda de controle em relação à mulher é um fator de violência. Porque a partir do momento que ele tem ele identifica a mulher como sendo um objeto, ele acaba não aceitando a separação.
E aí isso causa violência. Então essa é uma das principais causas de violência aqui no município, é essa obsessão. E daí a necessidade de se permitir que esse homem possa ser inclusive tratado. Essa obsessão que o homem tem em relação à mulher, que acaba se projetando na forma de ciúme, na forma de controle, né? Nesse controle obsessivo em relação aos passos da mulher, o que ela faz, até o que ela pensa e o que ela sente, ele tem fundo, na realidade, é na insegurança masculina, né? Porque ou é uma doença afeta a todos os homens em maior ou menor grau. Tem a ver com várias questões. Questão cultural, muitos homens que já vêm de uma família com violência e acham que aquilo é normal e que realmente tem esse sentimento de que a mulher é um objeto, que a mulher ela tem que ser dominada e ela tem que ser alvo de controle. Então, a partir do momento que ele não consegue exercer esse controle, ele parte para a violência. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos para o nosso último bloco.